Agora são 11 horas e 29 minutos no horário de Brasília. Este é o canal do Boi News, terça-feira, 25 de maio. Também estamos ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 teve queda em maio, informou hoje o IBGE. O IPCA 15 mostra tendência de inflação num período. O índice desacelerou a alta em 0,44%, depois de registrar 0,60% em abril. Apesar da baixa, foi o maior resultado para o mês de maio dos últimos 5 anos. No acumulado de 2021, o índice ficou em 3,27% e nos últimos 12 meses, de 7,27%, acima do percentual registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. 8 dos 9 grupos pesquisados apresentaram alta este mês. Em relação a abril, o maior impacto veio de saúde e cuidados pessoais. Também tiveram peso os grupos habitação e alimentação e bebidas. A maior variação no mês ficou com o vestuário e a menor, o grupo de transportes, o único a recuar este mês. O Brasil defende hoje na Organização Mundial de Comércio, em Genebra, um corte de até 50% na concessão de subsídios agrícolas das maiores economias do mundo, como os Estados Unidos e a União Europeia. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior. Pulga, bom dia. Uma briga antiga essa, né? Bom dia a você, bom dia a todos. É uma briga muito antiga do Brasil, viu? Excesso de subsídios às atividades agrícolas e mais do que isso, algumas tarifas também, né, que são impostas no comércio mundial. O Brasil se junta nesse movimento lá na OMC hoje, apresentando um documento com o apoio do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia e de outros exportadores, né? Isso já foi discutido, inclusive, em fevereiro passado. Bom, o que o Brasil pede é uma redução de 50% nos subsídios que distorcem o comércio agrícola global. Esse corte seria feito de forma proporcional, de modo que exigiria que a China, a Índia e principalmente Estados Unidos, União Europeia e o Japão reduzissem a subvenção mais do que outros países. Ou seja, a redução seria muito grande, mas mais acentuada nesses países. O estudo da delegação brasileira é apresentada hoje, Zaidan, aos parceiros no Comitê de Agricultura da OMC, Organização Mundial do Comércio. É uma luta antiga do Brasil, já que aqui os subsídios são muito menores do que em outros países do mundo. Para se ter uma ideia, no caso da Índia, né, a Índia concedeu 24 bilhões e 200 milhões de dólares em subsídio. Lógico, a maior parte das despesas foi com insumos, em alguns casos com produtos específicos, mas é uma carga muito grande. Para você ter uma ideia, esse valor é 70% de tudo que é permitido por uma das normas da OMC. É com você. Pulga, o Brasil está importando milho da Argentina para garantir o abastecimento do mercado interno. Mauro Andrade. Todos os relatórios oficiais dos departamentos de agricultura indicam uma quebra de produtividade do milho segunda safra nos principais estados produtores do país, como Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, o que deve reduzir ainda mais a oferta do produto no mercado interno. Este quadro preocupa as agroindústrias que já estão fazendo importações. O primeiro de 4 navios já atracou esta semana no porto de Paranaguá e os outros 3 estão sendo esperados nas próximas semanas. E muito provavelmente, até o final do ano, serão necessárias novas importações. Obrigado, Mauro. Começa na próxima segunda-feira a testagem de Covid-19 de caminhoneiros que transportam cargas pelas fronteiras Brasil-Argentina e Brasil-Chile. O trabalho faz parte do projeto Vigilância de Fronteiras, realizado pelas Secretarias de Saúde, Agricultura e Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Os locais de exame serão montados em 8 cidades, entre elas Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Uruguaiana. O projeto conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Exército. Mais uma semana de depoimentos da CPI que investiga ações do governo no enfrentamento à pandemia.
Senadores inquirem hoje a secretária do Ministério da Saúde. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Bom dia, Berê. Bom dia, Zaidan. Nesse momento, a médica Mayra Pinheiro está sendo ouvida aqui na CPI no Senado. Ela que é secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde. E olha, o clima esquentou logo no início da oitiva, quando o relator, o senador Renan Calheiros, usou o tempo aí que deveria iniciar os questionamentos. Ele acabou usando aí parte desse tempo para introduzir um discurso sobre o Holocausto. Bom, ele disse que ali não seria um tribunal de guerra, porém fazendo referência ao genocídio de judeus na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, como todos sabem. E ele fez uma referência, então, comparando com a pandemia, o número de mortes durante a pandemia aqui no Brasil. Os senadores interviram nesse momento, pediram que ele fosse direto às perguntas. E agora sim, a secretária de Gestão do Ministério da Saúde está sendo questionada com relação à orientação da pasta sobre o uso da cloroquina, isolamento social e também vacinação. A gente segue acompanhando tudo aqui de perto e trazendo para vocês as informações ao longo dos nossos telejornais. Zaidan. Obrigado, Berenice. A safra brasileira de café na temporada 2021 deve apresentar queda de 22% na comparação à anterior, divulgou hoje a Conab. De acordo com o segundo levantamento de safra, a produção esperada é de 49 milhões de sacas de café beneficiado. Em 2020, a produção foi de mais de 63 milhões de sacas, considerada recorde em uma série histórica do grão. A companhia destaca que 2021 é um ano de produção menor, dentro do chamado efeito da bienalidade, que apresenta volumes alternados para cima e para baixo de produção ano a ano. No levantamento, a Conab aponta a expectativa de redução de área plantada em relação a 2020. Também contribuíram para a queda condições climáticas desfavoráveis ao desenvolvimento das culturas. A Associação Brasileira de Proteína Animal cobra do governo uma ação contra a alta dos preços na cadeia de carnes. Sara Kirchhoff. Criadores de aves e suínos e também indústrias brasileiras estão reforçando um pedido de socorro ao governo para medidas aí que ajudem a reduzir os custos de produção. Segundo a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, houve uma elevação de 180% no preço do milho, 140% na soja, 68% no preço do papelão, 30% no diesel e 85% nas embalagens rígidas, isso de 2019 até agora. A BPA destaca que o pedido também é por desoneração do frete até as granjas e facilitação à importação do milho transgênico. Tudo isso para evitar a inflação de alimentos e também o risco de oferta. Segundo o presidente da BPA, a maior preocupação é com a alimentação dos brasileiros mais pobres e também de redução de oferta, caso o país não adote mecanismos para facilitar a importação do cereal e também desonerar os fretes até as granjas. A intenção da BPA é uma reunião com o governo federal para tratar diretamente sobre esse assunto. De São Paulo, Sara Kirchhoff. Obrigado, Sara. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Kylie Rodrigues. O final de maio e começo de junho promete ser interessante aos produtores. Vem chuva no sul, sudeste, além de queda nas temperaturas, com a maior onda de frio prevista até o momento. Os sulistas que já estão com frio hoje se preparem. Entre os dias 29 e 2 de junho, o frio se intensifica, sendo que o dia 31 deve ser o mais frio do ano na região sul, com geadas amplas. Temperaturas entre 0 e 4 graus são previstas desde a metade do sul do Paraná até o Rio Grande do Sul. Neste mesmo período, a chuva continua no sudeste, no Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais. Produtores acumulam volumes entre 20 e 40 milímetros. Neste mesmo período, chove de forma isolada em Mato Grosso do Sul. Já Goiás, Mato Grosso e também o Distrito Federal continuam secos,
com aumento no índice de queimadas. Já o Nordeste, o tempo segue quente e seco, com baixa umidade relativa do ar no interior da região. E até o final do mês, com a chuva frequente e volumosa sobre o norte da bacia do Amazonas, as cheias não param. Hoje o nível do Rio Negro já está em quase 30 metros, segunda maior cheia da história. Vamos saber quais serão daqui a pouco os destaques do Agricultura BR. Ao vivo da redação, as informações de Fabiano Reis. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. Olha, Jorge, hoje nós vamos falar bastante a respeito de milho. E para falar sobre milho, eu vou receber dois analistas que vão participar do programa. O Felipe Reis, da Geocis, que vai mostrar estado por estado condições de produtividade, de produção, umidade de solo, entre outros fatores. Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, vai analisar mercado em relação a preços praticados no físico e também expectativas para as negociações, além de falar do último levantamento da Pátria Agronegócios, que mostra uma safra menor. Foi apresentado no final dessa tarde, queda de 7,3% para a segunda safra brasileira. Além disso, nós vamos trazer em detalhes o segundo levantamento da safra de café, divulgado há pouco pela Conab. Zaidan. Legal, obrigado, Fabiano. Bom programa. Os frigoríficos de Mato Grosso melhoram o volume de processamento de carnes. Isso foi no mês de abril. O dado é do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Foi o resultado da alta de quase 3% na quantidade de bovinos abatidos no mês. A utilização da estrutura da indústria ficou em 44%, um avanço de 5 pontos percentuais na comparação à utilização em março. No comparativo anual, a variação foi negativa, em 0,31 ponto percentual. Começa amanhã em Araçatuba, interior de São Paulo, o 30º Congresso Brasileiro da ABQM, Associação do Quarto de Milha, que nesta edição recebeu mais de 8.500 inscrições, edição que terá R$2 milhões em prêmios. Ao vivo de Araçatuba, as informações de Gustavo D'Angelo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. Olha, Zaidan, a 30ª edição do Congresso Brasileiro do Quarto de Milha bateu recorde de inscrição. Mais de 8.500 conjuntos foram inscritos nas provas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. As competições restritas aos competidores e às equipes técnicas, sem a presença do público, foram distribuídas no período de 26 de maio a 6 de junho. Portanto, tem início amanhã, como você disse. O palco das disputas será o Parque de Exposições Clibas de Almeida Prado, aqui em Araçatuba. Conjuntos de 16 estados brasileiros, formados por 1.200 competidores e 2.200 animais, entrarão em pista para disputar uma premiação em dinheiro que chega a R$2 milhões, além de troféus e fivelas. Para acompanhar as competições, é só acessar o canal no YouTube da ABQM, que é o youtube.com/ABQMoficial. Zaidan. Obrigado, Gustavo. Uma medida provisória publicada pelo governo federal, a pedido do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ampliou a tolerância de peso bruto por eixo nas cargas acima de 50 toneladas. Com isso, acaba a retenção de veículos até a remoção de carga excedente, porque a margem passa de 10% para 12,5% do peso bruto total por eixo nas cargas acima de 50 toneladas. Para cargas com menos de 50 toneladas, será permitido até 5% de excesso no peso. Segundo o ministro, é mínimo o impacto do excesso de peso na manutenção das rodovias. O CB News termina aqui. Muito obrigado a você pela audiência. Voltaremos amanhã às 11h30 no horário de Brasília, aqui no Canal do Boi. Fique agora com o programa da Matsuda.